Eu acho que não precisa ter muito conhecimento bíblico, nem muito estudo, nem muito entendimento, nem muito discernimento para perceber que nós estamos nos últimos dias. Nós estamos naqueles dias que foram já há muito tempo profetizados que chegariam um dia. E nós estamos neles. Eu não vou marcar data, porque o próprio Senhor disse que ninguém sabe o dia nem a hora, mas que os sinais estariam aí. E nunca houve tantos sinais como agora. Vamos pensar um pouquinho em algumas coisas que têm acontecido. Nos últimos tempos, a gente tem vivido numa sociedade que, com certeza, está muito pior do que foi Sodoma. E você sabe o que aconteceu com Sodoma, né? Está bem pior do que aquela sociedade que estava antes do dilúvio no tempo de Noé. Com certeza está bem pior. E você sabe o que aconteceu com aquela sociedade do tempo de Noé. E hoje eu tenho certeza que está bem pior. Até porque, até um tempo atrás, as pessoas não tinham assim a ousadia, a coragem de assumir publicamente quando faziam uma coisa totalmente reprovável. As pessoas se alegravam e se orgulhavam de dizer que estavam fazendo parte do reino do Senhor, que eram salvas, fosse qual fosse a confissão religiosa. Quer essa pessoa chamasse esse Deus de Alá, de Jesus, de Maria, de Tutankhamon, sei lá o que fosse, mas a pessoa se orgulhava de estar servindo a um Deus que, pelo menos, da concepção dessa pessoa, era um Deus verdadeiro, justo, bondoso. Mas hoje as pessoas estão se orgulhando de servir às trevas, de servir aquele que só quer a destruição de todos nós. As pessoas estão se orgulhando de dizer que estão nas mãos do caído, que estão rumando em direção ao inferno. E não estão mais preocupadas em ter uma vida de salvação, de graça, de verdade, de misericórdia, de bênção. Não. Já esqueceram disso. Até porque tem gente que diz que não quer ir para o céu porque lá vai ser um monte de anjinho sentado em nuvem, tocando harpa e que vai ser muito chato. E que no inferno vai ser bebedeira, glutonaria, mulherada e churrascada todos os dias. Como esse pessoal está enganado? Como se enganam? É um engano que próprio Satanás tem colocado na cabeça das pessoas, porque é isso que ele quer que as pessoas pensem, é isso que ele quer que as pessoas desejem. Esse é o maior fake news que já existiu na história. É a maior mentira que já existiu na história. Primeiro, o Satanás enganou as pessoas fazendo crer que ele não existia. E depois, quando ele quer mostrar, deixar mostrar que ele existe, ele vem prometendo mais do que política em época de eleição, dizendo que vai dar todo tipo de benefício, todo tipo de coisa boa, de coisas deliciosas, coisas desejáveis. A Bíblia diz claramente: o inferno é um lugar de choro, sofrimento, ranger de dentes. Não é cervejada, nem churrascada, nem mulherada. E assim como também o céu, eu duvido que o céu seja isso que as pessoas falam. Anjinho sentado na nuvem tocando harpa, não é isso não. Quando Deus colocou o homem e a mulher aqui nessa face da terra, Ele trouxe para as pessoas trabalharem, para você ir nas árvores, dar nome para os animais, cuidar dos animais, gerenciar essa terra. E eu creio que é isso que Ele quer de nós. Na novos céus e nova terra que Ele vai fazer surgir, nós vamos ter funções, nós vamos ter metas, objetivos. Não vai ser uma vida vazia, não. Eu duvido que Deus queira para nós uma vida vazia. Com certeza não. Agora, a palavra de Deus diz que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem passou pela imaginação humana o que Deus tem reservado para aqueles que o amam. O apóstolo Paulo foi levado até o terceiro céu, ele viu o terceiro céu, ele viu o céu dos céus, e ele disse, vi coisas que ao homem comum é inefável falar. Ele disse, olha, o que eu vi, gente, eu não posso falar para vocês. E não é que eu não queira, não, porque eu não consigo. Eu não tenho como descrever o que eu vi lá. Isaías, quando viu o trono de Deus, disse, ai de mim, que sou um homem pecador, sou um homem de lábios impuros, e habito no meio de um povo de impuros lábios. Tem misericórdia de mim, porque meus olhos viram o Senhor, o Rei dos Reis. É porque é algo tão maravilhoso, tão perfeito, tão absoluto, que nós não temos como imaginar. É bom demais para a nossa imaginação conseguir captar. E a gente tem que entender, sabe, que isso é o que está reservado para nós, se nós estivermos dentro do reino do Filho do amor de Deus, dentro da promessa, dentro do sangue do Cordeiro. Eu fico abismado quando eu vejo pessoas que pensam
algumas coisas que, sinceramente, não tem sentido algum. Poucos dias atrás eu vi uma pessoa me dizer, uma pessoa que frequenta igrejas há muitos anos, há bem mais do que eu até. Agora, tipo assim, frequenta igrejas, vai para vigílias e orações, mas eu não sei até que ponto essa pessoa realmente até hoje realmente converteu, realmente mudou os caminhos, realmente tem intimidade com Deus, ou se é simplesmente uma pessoa religiosa que frequenta e senta nos bancos para esquentar. Porque a pessoa me falou uma coisa que me deixou assim perplexo. Eu falei que eu desejo pelo dia que meu Senhor vai voltar para me resgatar dessa terra e me levar para o reino dele. Eu anseio por isso. Eu não fico pedindo para que seja antecipado, porque eu sei que eu tenho missões nessa terra. Eu tenho uma filha para ver crescer, eu tenho uma missão para pregar essa palavra, para trazer a palavra esclarecimento para as pessoas. Eu sei que isso é uma missão na minha vida. Eu sei que eu tenho a missão de também cuidar e criar minha filha. Então eu não quero antecipar isso. Eu quero ir na hora certa, na hora que o Senhor me chamar. Agora, se Ele quiser que isso seja logo, eu vou ficar muito feliz. Porque eu sei que lá eu vou ter uma vida muito melhor do que aqui nessa terra. Essa terra que a gente tem choro, sofrimentos, e tanta perda, e tanta coisa ruim. E lá a gente não vai ter nada disso, lá vai ser perfeição total. Então eu anseio por esse dia. E uma pessoa que supostamente tem conhecimento da palavra, que tem vivência na palavra, dizer para mim que não quer, eu não entendo isso, não consigo entender. A pessoa dizer para mim que, não, porque eu agora que estou curtindo a minha vida, quero curtir um pouco mais, quero aproveitar um pouco mais. Aproveitar do quê, gente? Aproveitar do quê, cara pálida? Se a gente vai ter coisa muito melhor lá. Eu fiquei imediatamente pensando na mulher de Ló. Porque ele estava ali naquela cidade de Sodoma, vivendo no meio daquela perdição toda, e o anjo quando disse, olha, saia, vai para a montanha, mas não olha para trás. Vai para um lugar melhor, vai para uma situação melhor, para uma realidade melhor, mas não olha para trás. E esse não olha para trás, que o anjo falou, não era só olhar para trás, era olhar para trás com desejo, olhar para trás com saudade, olhar para trás com vontade de não perder aquilo que está ficando para trás. Essa é a expressão que traduz exatamente essa palavra do anjo, de não olhar para trás. E a mulher de Ló, no meio do caminho, olhou para trás. Ou seja, ela não queria se desfazer, se desvencilhar daquelas coisas do passado dela, da vida dela. Ela não queria largar mão daquelas coisas carnais, decrépitas, para ir para um futuro melhor que o anjo estava prometendo, que Deus estava prometendo. E é isso que a gente tem hoje. A gente, quando tem a promessa de ir para a presença, para o reino de Deus, é um benefício inexplicável. E por que a gente vai ficar se ligando nisso dessa terra aqui, gente? O que é que essa terra tem para nos oferecer que seja parecido, pelo menos, com aquilo que Deus tem reservado para nós? E eu vejo uma pessoa que supostamente está frequentando, conhecendo a palavra de Deus, dizer uma coisa dessa, me choca. E hoje, os artistas todos estão literalmente declarando para o mundo as alianças que fazem com as trevas. E literalmente declarando para o mundo que não querem saber do Deus eterno Salvador. Isso daí, para mim, é um grande sinal que os tempos são finais, que o juízo final está chegando. É um grande sinal disso. Entre outros sinais que têm acontecido, que são vários. Mas esse é um grande sinal. Então, não seja como a mulher de Ló. Não seja como essa pessoa que me disse isso, essa colocação tão sem sentido. Deseje que é melhor, deseje o reino de Deus, deseje a salvação, deseje a glória de Deus. Não fique se ligando nisso tão pequeno, tão insignificante como essa realidade que nós vivemos aqui. Se aliance com Deus, se aliance com Jesus, receba sobre si o sangue do Cordeiro, a salvação, o quanto antes. Porque um dia esse trem vai passar. E se você não estiver nele, você fica na estação. E ele vai embora sem você. Assim como a arca foi embora sem aqueles homens que não tiveram a atitude de reconhecer o que Noé falava para entrar nela. Não seja como aquelas pessoas do tempo de Noé e não seja como a mulher de Ló. Porque só quem tem a ganhar com isso somos nós, mais ninguém. Amém? Então eu vejo você no próximo vídeo. Continue aqui no canal. É um prazer e uma honra ter você aqui. Até a próxima. Deus abençoe. Shalom Adonai.